Minha casa, minha vida mudou de novo. Mas e agora? O que muda para os construtores? O que muda para quem vai comprar uma casa? O que os corretores estão dizendo sobre essas mudanças? Ficou melhor ou pior? Assiste esse vídeo até o final e compartilha com alguém que vai comprar uma casa ou algum construtor que você conhece, porque eu tenho certeza que as informações que eu vou passar aqui são valiosíssimas. Bora pro Olá, muito prazer, eu sou a arquiteta Isabela Estrela, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou construtora e esse assunto me interessa muito. E desde o dia 7 de julho, quando foi implantado o novo Minha Casa Minha Vida, tem muito burburinho rolando, muitos rumores, muitas informações que foram verdadeiras ou falsas, e eu estou justamente aqui nesse vídeo reunindo todas essas informações que eu obtive através de gerentes da Caixa, de sites, junto com os corretores. Eu tenho um grupo com muitos corretores e eu condensei para você aí que está meio perdido, não sabe quais foram essas mudanças e como isso vai impactar na venda do seu imóvel ou na compra do seu imóvel. Esse vídeo vai tirar essas dúvidas, tá? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, antes mesmo dele ter sido implantado oficialmente, foi no dia 7 de julho de 2023, então esse vídeo aqui está em primeira mão fresquinho, ele já tinha trago algumas mudanças. E a principal mudança que esse programa trouxe em relação ao Casa Verde e Amarela foi a isenção do ITBI. A isenção do ITBI. O ITBI, para quem não sabe, é o Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis. É um imposto que toda vez que você vende uma casa, você precisa pagar esse imposto para transmitir e fazer o registro, tá? E antes, no programa Minha Casa Minha Vida original, era isento. Com o Casa Verde e Amarela, os construtores normalmente tinham que pagar, porque como nós vendemos casas populares, os clientes, na grande maioria das vezes, não tinham o valor para pagar esses impostos, que giram em torno de 3 a 5% do valor do imóvel. Então a gente está falando aí, por casa, uma economia que gira entre 3 a 5 mil reais. Isso pelo antigo faixa 2, tá? Até 190 mil, 264 mil. Então, já foi uma mudança que antes do programa ser implementado, a gente, enquanto construtor, já estava comemorando, porque isso representa uma economia muito grande para os corretores, para os construtores, tá? Mas ok. E aí agora foi sancionado esse programa, e o que muda para quem vai comprar o imóvel, né? Se você aí está pensando em comprar o seu imóvel pelo Minha Casa Minha Vida ou ainda não comprou, não sabe quais benefícios você vai ter com todas essas mudanças, eu vou explicar todas elas agora, tá? A primeira mudança foi a redução da taxa de juros, e eu vou colocar uma tabelinha aí a seguir para você dar uma olhada em quais foram essas mudanças com relação à tabela, tá? As principais mudanças foram principalmente para as pessoas do faixa 1. O que isso significa? Faixa 1 são aquelas pessoas que têm uma renda familiar, ou seja, somando o pai, a mãe, os irmãos, a mãe e o filho, a renda familiar bruta, a família, de R$ 2.650 agora. Antes era R$ 2.400, agora é R$ 2.650. Então a taxa de juros para essa categoria faixa 1, ela baixou. O que isso significa? Que o seu poder de financiamento aumentou. Como você paga menos juros agora, esse valor vai poder ser embutido na prestação, logo você vai conseguir adquirir um imóvel um pouquinho mais caro. E para os construtores, o que muda? A gente vai conseguir criar imóveis de 130 a 150 mil, que são aqueles imóveis que a gente acostuma trabalhar. Inclusive, eu tenho esses imóveis prontos também para comercialização. Eu trabalho com esses imóveis mais simples até imóveis mais caros. Mas, voltando para a tabela, o que significa a redução da taxa de juros? Que o cliente terá maior poder de financiamento. Porém, conversando com corretores aí que tá ontem, estive lá no grupo, fogo no parquinho, mais de 100 corretores lá, e todo mundo alvoroçado, aquela coisa, estava todo mundo na expectativa, e muitos deles disseram que para rendas acima de R$ 4.500, o poder de financiamento diminuiu. Por que isso aconteceu? Se isso aconteceu com você, se é corretor está me assistindo, comenta aqui se você acha que você sentiu essa mudança. O que aconteceu? Os subsídios ficaram maiores, eles aumentaram de R$ 47.500 para R$ 55 mil para a faixa 1. Então aumentou em torno de 15%. É o faixa 1 e faixa 2 que eles chamam.
Porém, eles deram ênfase ao faixa 1. Então, o cliente que se encaixa no faixa 2 até uma renda de R$ 4.400, R$ 4.400, esse cliente ele percebeu uma queda no subsídio. Logo, eles têm que dar uma entrada maior. Porém, outro fator eles me relataram que quando a renda é de uma pessoa, o subsídio é menor. Mas quando você soma duas famílias, duas pessoas da mesma família, os R$ 4.400, ou seja, duas pessoas ganhando R$ 2.200 cada uma, esse subsídio volta a aumentar um pouquinho. Então tem toda uma estratégia na hora de você conseguir aprovar o cliente vender esse imóvel. Então você está direcionando isso realmente para uma família de duas pessoas. Com uma pessoa só, existem, né, famílias de uma pessoa só, pessoas que acabaram de sair de casa, e esse subsídio diminui. Segundo relatos dos corretores, e muitos deles concordaram com isso, tá? Então, no caso do teto do Minha Casa Minha Vida, antes era 44 mil de subsídio, hoje 47 mil de subsídio, hoje passou a 55 mil. Então, a gente lá com aquelas casinhas de 130 mil, o que a gente vai conseguir fazer? Aumentar elas um pouquinho, 140, 150. Então, se você é construtor e trabalha com esse tipo de imóvel, que é bem baratinho, você vai ter uma margem agora para subir um pouquinho mais. E aliado à isenção do ITBI, significa que nós, enquanto construtores dessa faixa, vamos respirar um pouquinho, tá? E em contrapartida, teremos uma enxurrada no mercado de casas desse segmento, que vai ser muito mais fácil de vender. Então, para você sair um pouco desse segmento, sair do faixa 1, entrar no faixa 2, que é até 264 mil, a gente vai pensar um pouquinho na hora de construir, porque é um cliente um pouco mais específico, com uma renda até R$ 4.400, tá? Gostou de saber dessa notícia? Então faz o seguinte, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, tá? Eu tô aqui para te ajudar a conhecer mais sobre o mercado da construção, sobre o mundo desse universo, o que isso impacta, essas medidas do governo, diretamente na vida de nós que somos construtores. Então, eu tô aqui para te ajudar, então faz o favor de me ajudar se inscrevendo no canal, combinado? Então, para essa faixa 1, ficou muito bom de comprar um imóvel. Inclusive, como eu disse, eu tenho alguns imóveis nessa faixa, posso até botar a carinha deles aí, esse vídeo não é pra isso, mas eu vou botar aí, o meu Residencial Mariana 2, o Miguel, já tem vários desses, e é um produto que a gente fala que é um produto que vai estar sempre em produção, porque ele tem escoamento contínuo, né? Você consegue vender ele, dá uma liquidez muito rápida. O lucro não é tão grande quanto um imóvel um pouquinho mais caro, mas em compensação é muito rápido de você vender esse imóvel. Para a faixa 2, o subsídio ficou melhor quando a compra em conjunto, então foi o que eu disse. No grupo familiar, somando renda, você consegue, por exemplo, 2 salários de 2.600, 2 salários de 2.650, conseguem um bom subsídio. Ficou focada para casais e grupos familiares de 2 ou mais pessoas. Lembrando que para você comprar um imóvel, você pode somar quantas você quiser, você pode somar sua mãe, seu marido, sua sogra, e aí você consegue compor renda na hora de comprar um imóvel, tá? Às vezes muita gente acha, mas não dá, desde que tenha um nome limpo, tá? Então você que tá pensando em comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, você precisa basicamente ter um nome limpo. Se você tiver um FGTS, então, show, só escolher a casa. Então famílias com renda de 2 salários de 2.650, que já é o faixa 2, conseguem agora comprar uma casa de 175 mil praticamente sem entrada, né? Eles falam que não existe sem entrada, mas a avaliação vem sempre um pouquinho maior e o cliente consegue se encaixar ali, ganhando um pouco de subsídio e chegando em imóveis até 175 mil. Então, já pensou uma família aí com 2 pessoas ganhando 2 salários, comprar um imóvel de 175 mil, que já é um imóvel de 2 quartos, com garagem normalmente, ou ele tem um acabamento melhor, é um duplex, né? Então, já melhorou para essas famílias. E sobre as mudanças das casas até 350 mil, que o teto aumentou de 264 para 350 mil. Melhorou? Isso é real? O que isso é de verdade? Um fato que acontece, que eu pensei que fosse ser assim, que os subsídios seriam estendidos também para essa categoria. Eu pensei que pelo menos um mínimo de subsídio fosse, né, enquadrado até essa categoria. Mas aí nós já estamos falando de uma renda bruta familiar entre 4.400 a 8.000 reais. Então, o governo já considera que essa categoria já é uma família fora do padrão, porque o padrão brasileiro, a média nacional de salário é entre 2.600 a 4.400 de renda bruta familiar. Então, ele já considera que é uma família atípica. Logo,
o governo não quer subsidiar casas para essa família. Não subsidiar como forma de subsídio mesmo. O que ele está subsidiando são a taxa de juros. Então, o que mudou para esses imóveis de até 350 mil na prática? Que antes, uma pessoa com 8 mil reais de renda, uma família com 8 mil reais de renda, para conseguir um imóvel de 350 mil, ela teria que entrar na modalidade SBPE e entra numa outra taxa de juros também, que apesar de ser da Caixa, ser uma taxa boa, é uma outra taxa de juros. E pela Minha Casa Minha Vida, ela não ganha subsídio, mas ela tem uma taxa de juros reduzida. Mal comparando, seria como se pelo SBPE, uma família que ganha até 8 mil reais para uma casa de 350 mil, teria que dar 45 mil reais de entrada. Enquanto que pelo Minha Casa Minha Vida, essa entrada diminui para 20, 30. Então você consegue perceber que é meio que um subsídio pelos juros. Então você dá mais poder de aquisição para essas famílias que têm renda de 8 até 8 mil reais adquirirem um imóvel mais caro. E para os construtores, provavelmente é um incentivo, porque fica mais fácil vender imóveis. Eu falo que esses imóveis que já pegavam entre 260 a 300, eles estavam no limbo, porque eles não são nem no Minha Casa Minha Vida, mas também não são imóveis de médio e alto padrão. Você está ali no limiar. Então, agora que esse teto foi aumentado, melhorou muito para que os construtores consigam ter imóveis diferenciados, sabe, 3 quartos, ou numa localização um pouco melhor, com uma taxa de juros mais acessível para os clientes, logo você tem uma liquidez mais rápida, que é o que importa, né, que é vender. Então faz o seguinte, se tem dúvida, deixa sua dúvida aqui embaixo, porque assim, esse vídeo foi feito para elucidar dúvidas, tá? Para tirar dúvidas da galera aí que tá todo mundo alvoroçado, dos construtores, e tá uma falação, e todo mundo perguntando, e todo mundo jogando informação. Então eu fiz um compilado dessas informações. Eu demorei, como eu disse, para trazer esse vídeo para cá, porque eu precisava ter certeza do que eu tava falando, antes de falar besteira, né? E pode ser que hajam atualizações, então fica de olho e volta aqui toda segunda e quinta para ver se não houve nenhuma atualização nesse programa, porque você sabe que o governo é assim, eles mudam a regra do jogo do dia para a noite, você sempre tem que estar atualizado, tá? Então o que muda para os construtores? Para nós, houveram rumores de que uma nova COT estaria circulando, e com a proibição das casas de um quarto de novo. Volta às casas de um quarto de novo. E aí? Aquele alvoroço, todo mundo no desespero, e liga para gerente, liga para corretor, e todo mundo querendo ir atrás da COT, o pessoal me ligando, e a gente ligando para gerente. Resumo, até o presente momento em que eu estou gravando este vídeo, pode ser que isso mude, porque vocês sabem como funciona a Caixa Econômica Federal. As casas de um quarto foram extintas para o faixa 1, para empreendimentos contratados pela Caixa. O que é isso? Sabe aqueles prédiozinhos da Cury? Ou aqueles prédios da MRV, que são empreendimentos que você já financia a Caixa? Para esse tipo de empreendimento, houveram mudanças. A principal delas foi com relação à casa de um quarto. Não pode mais ter um quarto. Aqueles condomínios que tem pequenas casinhas, que são da Caixa, então também não pode ter casa de um quarto. São casas de 2 quartos, e é obrigatório agora a preparação para o ar-condicionado nos 2 quartos. E no caso de apartamento, eles implantaram a área mínima, que é 40 metros quadrados para apartamentos, para casa, né, térrea, e 41,5 para apartamentos. Os corretores estão desesperados, mais do que os construtores, porque eles estão pensando em como essas construtoras vão adaptar. Porque realmente esses imóveis que são vendidos aí pelo preço de Minha Casa Minha Vida tem 37, 36, 35 metros quadrados e eu não sei como será feito. Porém, isso não é um fator que me abala diretamente porque eu construo casas e eu uso recursos próprios. Então, nesse momento, o que nós temos que ficar de olho enquanto construtores pequenos, se você é igual a mim, é essa COT que talvez regulamente as áreas mínimas das casas, tá? Para 40, porque se eu não me engano, na outra COT dizia que as casas tinham que ter no mínimo 39 e para sobrado 42. Mas essa não é uma informação que eu vou cravar. Mas eu peço para você voltar aqui e ficar de olho, porque se isso realmente for
obrigatório agora, talvez você tenha que fazer algumas adaptações nas suas casas aí. Nas minhas também, eu tô esperando. Tem casas que tem 35 metros quadrados, que talvez não se enquadrem. Então eu tô esperando isso sair em definitivo para eu poder tomar algumas decisões. Mas é um fato que hoje a Caixa pede suas exigências lá, ela tem suas exigências, e a legal, o seu nome está aprovado, consenso de obra, responsável técnico pela execução, responsável técnico pelo projeto, aquela série de exigências, e sua casa tem que estar de acordo com os padrões da sua prefeitura. Se você não sabe quais são as exigências da Caixa enquanto construtor, e para evitar que você tome um negativo aí da engenharia, vocês comentem para mim aqui. Isabela, eu queria um vídeo só sobre as exigências da Caixa para construtores. E se vocês baterem meta de 100 comentários, eu faço, senão eu não vou nem perder meu tempo fazendo. Então você faz o seguinte, você comenta, compartilha e pede para um amigo compartilhar pedindo para eu fazer as exigências que a Caixa exige, que são várias, tá? São várias a respeito de alvenaria, de janela, de altura de pé direito, de revestimento, tudo isso são exigências que o engenheiro pode bloquear a tua casa e não aceitar a vistoria. Então se você não conhece e quer conhecer, deixa o teu comentário aqui e compartilha esse vídeo com um amigo, pede para ele comentar também, tá? Então, para esses novos empreendimentos da Caixa, é obrigatório 2 quartos, bicicletário, ar-condicionado nos 2 quartos, biblioteca. Então, para eles mudou. E para nós pequenos construtores, eu estou confirmando, como eu te falei, mas as casas deverão cumprir as exigências legais que já existem, né? Como eu te falei, se vocês quiserem, comenta aí, eu preciso de 100 comentários para fazer um novo vídeo, tá? Então, com todas essas mudanças, qual é o objetivo? Ó, a estimativa é que a medida traga um incremento de 57 mil contratações na faixa 3. Ou seja, o governo também está estimulando a faixa 3, que é as casas de até 350 mil, né? Então, o governo está ali, né, tentando puxar o faixa 1 de volta, mas ao mesmo tempo não cancelar em definitivo faixa 3. Então, ele está tentando. E 40 mil dessas contratações eles querem só no ano 2023, lembrando que a gente já está no segundo semestre. Então, ó, eles querem acelerar isso aí. Quem tem casa 350 mil, quem tem casa acima de 265 mil, já enquadra aí logo e bota para vender. E além disso, o Conselho estima um crescimento de 12% nas contratações, com cerca de 330 mil unidades para família com rendas de até R$ 3.300. O governo quer enfiar a casa no povo, tá certo? O povo precisa de casa, parar de fazer puxadinho, comprar uma casinha legalizada lá toda bonitinha, com a prestação arrumadinha, e é isso. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre essas mudanças, tá? Eu até fiz um rascunho aqui, mas assim, vou só dar uma pincelada. Bom, vamos lá. Quando se fala em programas de governo, é impossível você não falar sobre política, mas eu não quero entrar nesse campo aqui, tá? Eu não falo sobre política no meu canal, e toda vez que começa a falar sobre programas de governo, começa a falar no grupo de corretores, começam a quebrar pau e Lula e Bolsonaro, esquerda e direita. Não é isso. Mas vamos conversar o seguinte. O governo de esquerda ele é direcionado para as classes mais populares, a gente sabe. Enquanto o governo de direita ele tem como objetivo os empresários. Onde a gente fica enquanto construtor? Como a gente é comprometido, a gente é diretamente relacionado esse impacto que o governo traz com esses programas, não tem como a gente ser isentão, né? Então, assim, é um fato de que o programa Casa Verde e Amarela, ele praticamente extinguiu o faixa 1. A gente não via mais contratações novas do faixa 1, que são aquelas famílias que tem lá praticamente paga R$50 por mês e tem suas casas. E a gente sabe que o nosso povo precisa disso. Porém, ele estimulou muito o SBPE, que é uma modalidade muito usada, você viu? É muito SBPE. E eu não acho que tem que ser extinto. Eu acho que a gente também não pode pensar só na classe que ganha 2.600 até 2.600 e esquecer dos caras que ganham um pouquinho mais, mas que também não são ricos, né? E a verdade é essa. Então, assim, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa mais democrático. Em que sentido? Em atingir essa massa, que é a maioria, né, da população, que são as pessoas que ganham até R$8.000, né? Que nem é isso. A maioria ganha até 4.400. 8.000 são as exceções. Então, a gente está falando de uma parcela da população que nem sempre realmente tem dinheiro para comprar casa. Porque o cara que ganha 8.000, ele não quer uma casa pequenininha de 130, porque ele já não ganha para isso, ele ganha um pouquinho mais. E o cara de 2.000, ele não tem dinheiro para comprar uma casa. Então,
nós temos que ser sensatos enquanto nação, né? Então eu acredito que as mudanças do Minha Casa Minha Vida, e a principal delas foi a isenção do IPVI, vieram para ser muito benéficas. Mesmo tendo algumas alterações aí, alguma diminuição na potência de compra das pessoas, que foi coisa mínima, mas eu acredito muito no potencial desse programa. E vocês sabem que a construção civil gera muito emprego. E quando a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando em impulsionar a economia. Então, assim, construção civil move o país. E quanto mais programas e ações relacionadas a isso, eu acho que não tem como a gente ser contra, né? Quanto mais geração de emprego, mais pessoas com dinheiro no bolso, mais consumo e mais economia girando. Então, eu tenho plena consciência que essas mudanças vão vir para melhoria, tá? Independente do governo. Eu não estou dependendo de ninguém. Fique claro, tá? Só vou te pedir o seguinte. Se você quer que o país cresça, se você quer que as pessoas tenham casa, compartilhe esse vídeo, assiste outros vídeos aqui do canal, seja muito bem-vindo se você acabou de chegar aqui, se inscreve no canal, assiste outros vídeos e compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que seja muito importante e que precisa receber essa mensagem também, tá? Vou deixar meu Instagram aí, caso você queira seguir, caso você queira me conhecer um pouquinho mais, seja muito bem-vindo, te convido a voltar aqui várias vezes no canal, vai ser um prazer te receber aqui, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.